Secretário, tem esse imbróglio da Itapemirim, nós conversamos ontem, né? Demos uma rápida pincelada a respeito disso com o prefeito Felício Ramute, mas é o senhor que está à frente da pasta, né? Os detalhes, números, enfim, e o que vai acontecer para que a população não fique sem o transporte coletivo. Como é que já houve um prazo que foi dado, né, 72 horas, para que eles mostrassem um contrato de aquisição dos novos ônibus, que é uma exigência da Prefeitura de São José. Eu não sei se isso aconteceu, né? E se não aconteceu, o processo pode ser interrompido agora. Parece-me que a Itapemirim pediu uma prorrogação, ou seja, um tempo a mais para acertar esse contrato. Como é que está essa situação? É isso mesmo. Só lembrando as pessoas, né? O novo sistema de transporte público é dividido em 3 grandes partes. Uma primeira parte, isso é pela lei, tá? Existe uma lei que determina como vai ser o transporte público da cidade no futuro próximo. Então a primeira parte é a operação técnica, que é o transporte efetivo de passageiros. A segunda parte a gente chama de gestão financeira, que é a empresa que vai tomar conta da compensação dos pagamentos, é aquela que vai receber o pagamento da passagem e vai remunerar as empresas dessa operação técnica. E uma terceira parte desse sistema é o que a gente chama de estabelecimento de meios de pagamento, que hoje a gente conhece como bilhete único e que no futuro ele vai ser transformado numa carteira digital. O que a gente está falando é só dessa primeira parte, o que a gente chama de operação técnica. E é a parte mais pesada, né? São aí cerca de 350, 370 milhões de investimento já no primeiro ano, porque compõe aí toda a aquisição de frota, a contratação de mão de obra e a gestão de garagens. Então essa primeira parte, ela é que determina, na verdade, o futuro do sistema de transporte público, porque a gestão financeira e o estabelecimento de meios de pagamento, que são essas outras duas partes, hoje é tudo uma coisa só. As empresas que operam, elas cuidam da gestão financeira e cuidam dos meios de pagamento. A gestão financeira e os meios de pagamento no sistema atual, eles são o que a gente chama de bens reversíveis. Então o que significa isso? Que a parte de tecnologia, gestão financeira e gestão de pagamentos pertence à prefeitura. Então, no final das contas, se a gente conseguir resolver a operação técnica, que é esse imbróglio com a Itapemirim, a gente consegue fazer uma transição, inclusive usando o sistema atual para a gente fazer a modernização. E aí aconteceu lá atrás, a Itapemirim ganhou os contratos para os 2 lotes. Primeiro ela ganhou o lote 1, com mais ou menos aí uns 3-4 meses de forma antecipada, né? Porque o lote 2 ele não foi próspero, a gente reabriu e ela veio a ganhar o lote 2. Então, a partir do lote 1, ela teve aí um período de quase 100 dias aguardando a definição do lote 2, que ela podia já estar se preparando. Sim. E que a princípio a gente não viu essa movimentação. O lote 2 ela ganhou o lote 2 quando? O lote 2 foi agora no mês de setembro. Mês de setembro que foi definido. Ou seja, de setembro até agora, esse já foi o tempo que ela tinha para poder fazer a aquisição, começar a se preparar para assumir a licitação. Isso, ela já sabia de forma bem antecipada, porque ela já tinha ganho o lote 1, ela já podia estar resolvendo pelo menos parte do sistema de aquisição de frota, e aí o próprio edital, ele determinava que as ordens de serviço deveriam ser emitidas simultaneamente para não haver descompasso no futuro entre os contratos. Quando ela assinou o lote 2, por conta dessa ordem de serviço necessitar de ser emitida de forma simultânea, quando ela ganhou o lote 2, disparou a ordem de serviço dos dois contratos. Então, a partir daí, ela tem 150 dias para entrar em operação. Isso dava na nossa conta no meio de maio. Então, o que a gente fez? A gente fez uma conta de trás para frente e falou, olha, para ela conseguir operar em maio, ela vai precisar comprar os veículos agora em dezembro, né? Que não deve ter pronta entrega, eu acredito. Exatamente, são veículos que ainda precisam ser fabricados, né? E o ônibus, Tony, ele é interessante porque ele envolve 2 fornecedores. Ele envolve o fornecedor de chassi e o fornecedor de carroceria. Então precisa ter um casamento desses cronogramas. E quando a gente faz a conta de trás para frente, a data limite para fechamento desse contrato de compra caiu no dia 3 de janeiro. Então, assim, qual é o grande alerta da prefeitura? Se ela não apresentar um contrato de compra no dia 3 de janeiro, não vai dar tempo dela entrar em operação em maio. Então, a gente se antecipou e fez essa notificação e porque ela não apresentou no dia 3 de janeiro, conforme o cronograma que foi estabelecido. Ela teve 72 horas para se manifestar e na sexta-feira ela encaminhou uma documentação dizendo o seguinte, olha, tô com um problema e preciso de mais prazo. O
que ela falou nessa notificação? Um primeiro ponto, ela falou assim, olha, eu não consigo comprar os ônibus porque eu preciso saber qual vai ser a bilhetagem eletrônica que vai nesses ônibus. E esse argumento cai por terra, porque a bilhetagem eletrônica é padrão de mercado. Né? A mesma coisa, você falar assim, olha, eu não vou comprar um carro porque eu preciso saber qual é, eu vou usar um termo da nossa época, tá? O toca-fita que vai no... toca-fita, exatamente, que falta. Então, esse argumento não tem cabimento, é um argumento técnico sem cabimento. E o outro grupo de argumentos que ela apresentou, ela está dizendo o seguinte, olha, estou sofrendo um ataque midiático, né? A mídia tá atacando a empresa, e por conta desse ataque, a imagem da empresa está sendo afetada, isso por conta do que aconteceu na empresa aérea no final do ano. Então a imagem da empresa está sendo afetada, e como a imagem da empresa está sendo afetada, eu não estou conseguindo crédito para comprar os veículos. Então eu preciso de mais tempo até o final de janeiro, porque eu estou tentando alugar esses veículos. Aí a gente falou, pera um pouco, primeiro, ataque midiático, problema de crédito, problema de imagem, não é problema da prefeitura. Existe um contrato que não tem nada a ver com isso, né? E que precisa ser cumprido. Sem dúvida. E o outro ponto é o seguinte, locação de frota não está previsto no edital, porque o grande peso desse edital é o investimento que precisa ser feito, né? São aí 370 milhões de investimento, que se a gente transforma esse investimento em custo operacional, esse custo operacional com a alocação dos veículos, ele entra no fluxo de caixa. O que significa isso? Se eu aceitar isso, eu estou mudando a regra do jogo. Lá atrás, se eu tivesse falado que a frota podia ser locada, outras empresas poderiam ter entrado. Então eu não posso mudar a regra do jogo. Então por isso, os argumentos da empresa não foram aceitos, e a gente está agora, no início dessa semana, isso já foi para o jurídico ontem, para abertura de processo de penalidade e, consequentemente, rescisão contratual por descumprimento de contrato por parte da Itapemirim. Secretário, bom dia. Ontem o prefeito Felício Ramute esteve nos estúdios e disse que o novo edital do transporte público vai apresentar novidades. Eu dei uma apertada nele, perguntei quais são as novidades, o prefeito saiu aí pela tangente. Eu pergunto ao secretário quais serão as novidades, e diante do fato que o senhor explanou agora há pouco, de que os veículos precisam ser novos, existe no mercado a chance de que esses veículos sejam entregues a tempo, né? Porque tem que produzir o chassi, tem que produzir a carroceria. Como é que fica essa situação, secretário? Bom dia. Bom dia, Jesse. Então, na verdade, a gente vai precisar ter algumas novidades, porque, como eu falei agora para o Tony, a mobilidade urbana ela muda muito rápido, né? E a gente já tem o edital começou a ser construído em 2019, então a gente já tem alguns elementos que a gente pode modificar. Bom, por exemplo, uma coisa que a gente chama de matriz de risco, como é que funciona hoje a matriz de risco? Como é que funciona hoje o sistema de transporte público? O que o cidadão paga na catraca é o que a empresa recebe. E hoje a gente tem 3 empresas e que acabam recebendo a mesma tarifa. Então, geralmente, isso gera, como são 3 empresas, e a gente faz por tarifa média, uma empresa fica equilibrada, uma deficitária e outra superavitária. No novo modelo, a gente vai deixar isso mais claro, né? Essa divisão entre o que a gente chama de tarifa técnica, que é o que a empresa recebe, e o que a gente chama de tarifa pública, que é o que o cidadão paga. A diferença entre uma e outra, então, a empresa vai receber pelo serviço prestado e o cidadão vai pagar uma tarifa que seja adequada para o contexto que a gente está vivendo, o contexto econômico, o dia a dia. A diferença entre uma e outra é o que a gente chama de subsídio ou superávit. Tem uma diferença que a prefeitura vai ter que arcar. Então, essa matriz de risco ela vai ficar mais clara agora para o próximo edital. E a questão da frota, que é uma questão que é a mais pesada, é a mais importante desse contrato, pode ser que a gente realmente, até por conta disso que aconteceu com a Itapemirim, a gente vai fazer uma avaliação, vai olhar outros mercados, outras licitações, para ver se para em pé esse modelo, inclusive de frota locada, né? A gente tem aqui já na América do Sul esse modelo sendo praticado, né? A gente já tem o Chile, a Bolívia já praticando bastante esse modelo, alguns dos exemplos na Argentina, o México também tem usado esse tipo de modelo, de permitir as frotas locadas, porque a gente consegue uma redução de custo. Mas tudo isso está em análise, a gente não tem nenhuma definição com relação a isso. O próprio tamanho da frota, a gente deve fazer uma revisão, né? Hoje a gente está operando com 320 ônibus na cidade,
Isso representa mais ou menos 82% da nossa frota tradicional, e o novo edital previa 445. O que a gente está vendo agora é se a gente consegue, com uma frota um pouco menor, isso reduz um pouco também a necessidade de investimento e os prazos de mercado para poder entrar em operação, mas com uma frota um pouco menor a gente conseguir entregar um serviço com a mesma qualidade para o cidadão. E quando a gente fez a consulta de mercado, 150 dias da assinatura do contrato, sim, são suficientes para a gente adquirir essa frota, desde que a empresa se mexa e tenha crédito na praça, né? Então, respondendo a sua pergunta, Jesse, sim, o tempo é suficiente. A gente já fez consultas com os fornecedores de chassi, a Volvo, a Volks e a Mercedes. Todas elas conseguem entregar no prazo, e tanto a Marco Polo quanto a Caio, que são as maiores encarroçadoras do país, também tem condição de entregar no prazo, desde que, logicamente, a empresa tenha capacidade e assuma os compromissos, cumpra com os compromissos que ela assumiu. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.